Olá você, continuando, vamos ler Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 22, que dizem: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Graças a Deus por essa leitura tão maravilhosa. Esta mesma leitura, esse texto, onde o Senhor curou este jovem lunático, São Marcos, ele registra que quando o pai do menino chegou e disse para o Senhor, apresentou seu filho: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando o menino. Perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
Graças a Deus. O texto sequencial de São Mateus, que nós lemos, começa assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Quando ele fala, e quando chegaram à multidão, porque antes disso o Senhor tinha subido o monte com Pedro, Tiago e João, e lá houve a transfiguração de Jesus, que explicamos na mensagem anterior. Então, ele desceu do monte, desceu acompanhado desses 3 discípulos, e a multidão estava lá, assistindo tudo. Aquele homem estava desesperado, seu filho, desde criança, sofrendo escravizados pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o papel do diabo. Matar as pessoas, para que ele tem interesse que as pessoas morram sem Cristo, morram sem Deus, sem Cristo, morram sem paz, morram sem salvação. Ele veio matar, roubar e destruir. Assim, estava escravizando aquele jovem. E triste era a situação daquele jovem. O pai dele disse que era desde criança que ele vivia escravo daquele espírito mudo, aquele demônio mudo. E quando o demônio se apoderava daquele jovem, ele despedaçava, ou seja, batia nele, deixava ele todo quebrado, ele espumava, rangia os dentes, ia se secando, né? Então ele chegou para o discípulo de Jesus para expulsar, para que o discípulo expulsasse aquele demônio. Mas os discípulos não conseguiram, né? Às vezes o demônio jogava o menino no fogo, às vezes na água. Versículo 15 ele diz: Senhor, ele chegou de joelhos, se ajoelhou diante de Jesus. Senhor, se ajoelhou, sabendo que aquela era a última esperança. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. O discípulo de Jesus, não puderam curar o menino. São Marcos diz aqui: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível ao que crê. A fé em Deus é crer naquilo que não se vê. E a certeza é naquilo que se espera. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, se tu crê em mim, o teu filho vai ser liberto, homem. Jesus quis dizer isso. Agora, a pessoa que tem fé, ela tem duas características. Ela não vê saída, ela não vê com seus olhos nenhuma saída para o problema que ela quer resolver. Ela não consegue ver, ela olha para todo lado e não vê saída. Essa é uma característica daquele que tem fé. E a segunda característica, essa necessidade que a pessoa está querendo resolver um problema e não vê saída, ela
ela só resta uma opção, uma alternativa, ela ter fé. Agora, ter fé no Senhor Jesus, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem poder para salvar, para curar, para libertar. A outra característica daquele que tem fé é que ele procura depender totalmente do Senhor Jesus. Aquele que tem fé no Senhor procura depender do Senhor Jesus. Ele reconhece que ele não pode fazer absolutamente nada para ajudar na resolução do seu problema. Ele se sente totalmente dependente do poder do Senhor. Então, o que tem fé, ele reconhece que se depender dele, aquele problema não vai ser resolvido. E agora, se depender do Senhor Jesus, totalmente, e aí ele crê que só o Senhor resolve, e ele coloca totalmente na mão do Senhor, aí ele descansa em paz, porque aí ele está crendo no Senhor, e o Senhor opera a obra, que para ele é impossível, muitas vezes para os homens é impossível, mas para Deus ele é possível. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, se tu podes crer, ou seja, se tu podes reconhecer que pelas tuas forças tu não resolve, e que pelo meu poder, somente por ele é resolvido, ou seja, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Então, aí aquele homem respondeu e disse. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem não quis saber se o poder do demônio era grande para escravizar o seu filho. Desde que o filho era criança, há muitos anos aquele menino sofria. Naquele momento, ele não quis saber desse poder do demônio no filho dele, que ele conhecia o poder destruidor daquele demônio no filho dele. Ele não quis saber, não olhou para a multidão, que a Bíblia diz que a multidão concorria, ou seja, a multidão queria ver o que ia acontecer, porque a multidão já tinha visto que os discípulos tinham tentado expulsar e não conseguiram, né? Então, ele não quis saber do que a multidão estava achando. Ele, diz a Bíblia, que ele, com lágrimas, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu creio, mas ainda a minha fé, eu preciso de ajuda para que a minha fé aumente. E diz a Bíblia que Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino, que saiu dele. Desde aquela hora, o menino sarou, né? Aquele demônio era tão feroz, que diz a Bíblia, que quando Jesus repreendeu, Jesus falou assim, espírito mudo e surdo. O homem disse que o espírito era mudo, mas Jesus sabia que o espírito era mudo e era surdo. Jesus disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Jesus é tão forte, é tão poderosa, que até o surdo escuta. O espírito era mudo e era surdo, mas ele teve que obedecer à voz do Senhor. Ele teve que obedecer. Jesus disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. O demônio, com zoadas, indescritível, clamando e agitando o menino com violência, saiu, obedeceu, porque a voz do Senhor Jesus, ele é Deus,
todos obedecem. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, né? Alguém dizia, olha, morreu o menino. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, o Senhor Jesus curou, e diz a Bíblia aqui, São Mateus, e repreendeu Jesus, o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Mas aqui no versículo 17, quando o homem disse para Jesus, Senhor, eu trouxe o menino aqui aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus falou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Esse versículo 17, Jesus chamou a geração de incrédula e perversa. Os seus discípulos, ele chamou incrédula e perversa. Incrédula, uma pessoa incrédula é uma pessoa que não crê. Uma pessoa que não crê. Ora, os discípulos conviviam com Jesus, né, há anos. Eles tinham visto muitas vezes o Senhor curar, o Senhor ressuscitar, o Senhor acalmar a tempestade, acalmar o mar, o Senhor fazer obras, o Senhor libertar cativos, curar cegos. Então, eles tinham motivos para crer no poder de Deus, naquilo que o Senhor poderia fazer. Por isso que o Senhor chamou de incrédula. E chamou de perversa, o discípulo de perverso. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele é ensinado a amar. Ele é ensinado para ajudar o seu próximo. O discípulo, ele não pode fechar os olhos para o seu próximo, porque ele é ensinado por Jesus. E por quê que ele não pode deixar de ajudar as pessoas? É porque ele é discípulo de Jesus. Jesus, ele deu a sua vida pelo homem, né? Então, os seus discípulos também têm que amar as pessoas, ajudar, dar de si, tudo que for possível, tudo que ele puder, para ajudar as pessoas. Não é admissível a um discípulo de Jesus cruzar os braços diante da necessidade do seu próximo. Por isso que o Senhor Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Ou seja, depois Jesus explicou, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço, e nós vamos fazer obras maiores ainda. Olha o que Jesus falou. Então, o discípulo de Jesus, ele tem que fazer os milagres que Jesus fez, porque Jesus ordenou. Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. O discípulo de Jesus tem o poder de operar os milagres e maravilhas que Jesus operava. E opera ainda hoje através dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus ordenou os seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos como é que faz isso. Como é que faz essas maravilhas. Porque a humanidade precisa, a humanidade é carente. O homem é carente. Há pessoas que são necessitadas de cura. Há pessoas que são necessitadas de libertação. Há pessoas que precisam ser libertas dos demônios. Há pessoas que são necessitadas de paz. Há pessoas que são necessitadas de vestimenta, de moradia. Há pessoas que são necessitadas de uma companhia, são necessitadas de uma orientação. E para isto que o Senhor Jesus fez discípulos, deixou discípulos na terra, para atender a estas pessoas, para que essas pessoas aprendam o caminho do céu, sejam encontradas por Jesus, através da sua mensagem que tem que ser pregada pelos seus discípulos.
Por isso que ele chamou, quando o homem disse assim, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo que os discípulos já tinham operado alguns milagres antes, que Jesus tinha dado poder para eles, né? Lembremos que aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, Jesus diz assim, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E aqui ele diz, no versículo 10 ele disse, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado o reino de Deus. Então o Senhor mandou o discípulo curar enfermos. Então eu entendo que quando ele fizer essa pergunta para Jesus, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus respondeu, vocês não puderam expulsar aquele demônio por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Só uma observação, de acordo com a Bíblia, tudo que aquele que crê no Senhor pedir, ele recebe. Agora, desde que o que ele está pedindo seja para a honra e glória do nome do Senhor, e não para a honra e glória de si próprio, da pessoa que está pedindo. Qualquer coisa que a pessoa pedir para a honra e glória sua, para a pessoa ser glorificada, para a pessoa ser exaltada diante dos homens, ele não vai receber. Mas se ele pedir qualquer coisa que seja para o engrandecimento do reino de Deus, para o benefício do ser humano, para a glorificação do nome do Senhor, ele vai receber. Para ajudar a libertar os cativos de Satanás, para que as pessoas sejam libertas para Deus, libertas para servir a Deus, para que a obra de Deus cresça neste mundo, para que o Evangelho seja glorificado, seja pregado, ele vai receber. É nesse sentido que Jesus disse, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí o Senhor Jesus explicou sobre aquele demônio que estava no menino. Porque no reino espiritual, os demônios estão comandados por Satanás, organizados em castas, ou seja, tem hierarquia, tem grupo de demônios
que trabalham de várias maneiras. Tem uns que trabalham na área de assassinatos, outros trabalham na área de transmitir mensagens maldosas, mensagens que afastam o homem de Deus através da mídia, das mídias. Existem, o reino celestial do mal é organizado. Então existem várias castas de demônio. Então tem casta de demônio mais perigosa do que outras. E Jesus disse que esta casta de demônios, ou seja, a casta de demônio, a qual pertencia o demônio que estava no menino, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, o discípulo que vai expulsar aquele demônio tem que estar em consagração. Ele tem que ser uma pessoa que tenha a oração como prática diária. E também faça jejum regularmente, porque o jejum, ele glorifica a Deus. Quando a pessoa faz um jejum para Deus, o discípulo de Jesus faz o jejum, ele está dizendo que Deus é mais importante para ele do que o alimento. Deus é mais importante para ele do que a água que ele bebe, o alimento que ele come. E é verdade, porque a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele faz o jejum, ele está mortificando as obras da carne, está mortificando a concupiscência da carne, do seu corpo. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Depois desse maravilhoso milagre que Jesus realizou, expulsando aquele demônio feroz que estava escravizando aquele menino, Jesus tinha descido do monte da transfiguração e agora ali fez aquele milagre maravilhoso expulsando aquele demônio, que toda a multidão viu, e ali o nome do Senhor foi glorificado, e aquele filho de Abraão foi liberto das garras do diabo. Jesus disse em seguida, por aqueles tempos, por aqueles dias, para os discípulos, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Nós lembremos que lá no Monte da Transfiguração, a visão dos discípulos, viram Moisés e Elias falando com Jesus acerca da sua morte que ocorreria em Jerusalém. E agora aqui o Senhor avisou que o Filho do Homem, Jesus, ele mesmo, ia ser entregue nas mãos dos homens, ia ser morto, e ao terceiro dia ia ressuscitar. E os discípulos se entristeceram muito. A gente vê que, à medida que vai chegando aqui, caminhando já para o final do livro de Mateus, passando da metade, principalmente depois da metade do Evangelho, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, nós estamos aqui no 17. Jesus vai lembrando que ele vai ser morto, faz parte da preparação dos discípulos. Foram mais de 3 anos, cerca de 3 anos e meio de convivência ali, os discípulos com Jesus, um ministério de milagre, de vitória, de libertação, de alegria, e uma convivência alegre. Eles cantavam, eles oravam junto, eles pregavam junto as suas viagens, uma grande maravilha. Então era uma alegria muito grande. Então o Senhor ia lembrando eles que ele ia chegar em Jerusalém, ele ia ser entregue na mão dos homens, ele ia ser morto, ia sofrer, e era para que os discípulos fossem se preparando. Não seria nada fácil, como não foi fácil a separação do Senhor dos discípulos. Ele morreu, mas também ele disse, ao terceiro dia ressuscitará. Ele falava do sofrimento
porque aquilo que estava acontecendo estava na profecia, era plano de Deus. Jesus veio para isso, veio para morrer pelo homem, como de fato morreu, graças a Deus. Jesus era a última chance da humanidade. Deus fez Adão perfeito, mas Adão pecou. Aí a humanidade, o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Agora Jesus era a última chance. São Paulo diz que ele era o último Adão, ou seja, Adão foi feito pela mão de Deus, foi perfeito. Jesus foi concebido pela obra e graça do Espírito Santo, é Deus. Então, foi perfeito. Só que Adão pecou, mas Jesus não pecou. Ou seja, o primeiro Adão, ele foi pego pelo pecado, a serpente enganou, mas o último Adão, que foi Jesus, não caiu na tentação do diabo, no laço do diabo. Ele veio e não pecou e cumpriu o desígnio de Deus, que foi resgatar o homem do pecado através do sangue de Jesus, da morte na cruz do Calvário. Aí ele diz, olha, o Filho do Homem para os discípulos será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Vão matar o Filho do Homem. Mas olha, ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. E eles se entristeceram, porque aquela era uma Jesus estava dizendo que ele ia morrer, ia sofrer, mas ia ressuscitar. Ele disse, não, o Senhor, estava tão feliz com aquela convivência com o Senhor, mas o Senhor ia preparando eles para aquele momento tão sublime, o momento mais importante da humanidade, que foi o momento que Jesus Cristo estava na cruz e clamou e disse, Pai, tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali morreu pelo homem, mas ao terceiro dia ele ressuscitou pelos séculos dos séculos. Está vivo para socorrer todos aqueles que por ele, por Jesus, se chegam a Deus. Então, neste momento, vou orar por você e creia que o Senhor fortalece a tua fé neste momento para que o impossível que tu está pensando, para que este problema que tu está enfrentando seja resolvido. Se tu está doente, o Senhor Jesus te cura. Se tu está desesperado, o Senhor Jesus te dá esperança. Se tu estás triste, o Senhor te alegra. Se tu estás perdido, o Senhor te salva. Se tu tem medo de pensar no futuro, Jesus garante a vida eterna para ti, de alegria e de paz. Apenas crê no Senhor Jesus e o Senhor te alegra e te fortalece. Nesse momento eu vou orar por você. Senhor, eu te agradeço por esta mensagem que tu tem nos dado nesta manhã. Eu te agradeço pela vida desta pessoa que está assistindo. Eu te peço, meu Pai, que tu nesse momento, que tu fortaleça a fé dessa pessoa em ti, Senhor Jesus, para que ela, Senhor, se alegre e que elas cante de alegria na tua presença. Eu te glorifico, Senhor, e te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.